Como alguém tão desleixado e rejeitado conseguiu criar dois dos mangás mais populares de todos os tempos? No livro Jump, A Era de Ouro do Mangá, o autor Hiroki Goto, ex-editor-chefe da revista Shonen Jump, busca entender o gênio Akira Toriyama. O mangaka único, mas que não nasceu pronto. Ele tropeçou, fracassou, insistiu e pouco a pouco moldou o estilo que ninguém jamais tinha visto antes. Goto diz: somente gênios penetram nos segredos dos gênios. Como um homem comum, acho difícil entender a genialidade de Akira Toriyama, mas, apesar dessa faculdade que me falta, eu quero tentar pensar sobre o que constitui parte do gênio Akira Toriyama. Este é um mergulho nessa jornada, não apenas para entender o sucesso de Dragon Ball e Dr. Slump, mas para descobrir como o fracasso, teimosia e sensibilidade de Toriyama o transformaram em um autor universal e absolutamente sem igual. O gênio moldado pelo fracasso. Akira Toriyama nasceu em 5 de abril de 1955 na província de Aichi. Desde muito pequeno se encantava por desenhar, principalmente animais e veículos, sendo muito influenciado por obras como 101 Dálmatas, olha só, da Disney. Em suas próprias palavras, Akira Toriyama era um pirralho divertido do ensino fundamental até o ensino médio. Durante o ensino fundamental, inclusive, ele copiava por horas os desenhos do mangaka Osamu Tezuka, mas no ensino médio ele abandonou os mangás e seu foco mudou, se voltou mais para cinema e televisão, embora nunca tenha parado de rabiscar nos cadernos. Mais tarde, Toriyama entrou numa escola de design. Após se formar, contrariando os pais, preferiu trabalhar em vez de continuar os estudos. Ele conseguiu um emprego em uma empresa de design, mas sua aparência desleixada e o hábito de chegar atrasado fizeram com que ele acabasse saindo do trabalho. Aí, galera, sem dinheiro e após uma grande discussão com a sua mãe sobre ele descobrir o que fazer da vida, decidiu tentar a sorte com o quê? Mangás, para ganhar os prêmios em dinheiro do concurso de novos talentos da Shonen Jump. E foi aí que tudo começou a dar certo, né? Não, ele não ganhou prêmio nenhum. Porém, a editora viu algo no seu estilo. O editor Kazuhiko Torishima, que se tornaria uma peça-chave na sua trajetória, ligou para ele dizendo: seu trabalho está ruim até agora, mas pode haver algo a ser ganho com ele. Continue me mandando seus painéis. Em vez de se deixar abater por ser reprovado na competição, a partir daí, Toriyama mergulhou de cabeça na criação. Em um único ano, ele enviou centenas de páginas de mangá dos seus projetos para Shonen Jump. Haja mangá, hein? Mas, apesar de todo o seu esforço, ele recebia uma rejeição atrás da outra. Isso teria sido suficiente para desencorajar tanto um artista de mangá quanto um editor, mas Toriyama continuou a enviar as histórias. Segundo ele mesmo, era obstinado. Todo seu ser buscava a perfeição. Uma energia imensurável queimava dentro dele para ter sucesso em atingir esse objetivo de se tornar um artista profissional de mangá. Mas afinal, o que faltava nas histórias dele? A busca por um protagonista. Toriyama então publicou diversos contos curtos no intervalo de 2 anos, que ajudaram a moldar a sua linguagem narrativa e o seu estilo gráfico. Essas histórias estão reunidas nos 2 volumes de uma coletânea conhecida como Manga Theater ou Marusako. Essas obras já mostravam o traço único de Toriyama e o seu gosto por mundos absurdos. Mas o problema recorrente era a falta de personagens cativantes. Torishima acreditava que o talento gráfico já estava presente, mas faltava um protagonista carismático para dar vida ao universo. A cada novo conto, a resposta piorava. Tudo mudou quando Toriyama criou Senbei Norimaki, um cientista atrapalhado, e sua filha robô de óculos gigantes, Arale. Esses personagens finalmente desbloquearam o mundo de Toriyama para o público, pois o mundo estranho e desnecessariamente complexo de seus mangás anteriores deu lugar a algo muito mais familiar e identificável para os leitores. Guardem inclusive essas palavras, familiar e identificável.
Tais personagens completavam a combinação perfeita. Com eles, o humor absurdo, o mundo nonsense e um traço limpo e expressivo de Toriyama encontraram a combinação perfeita. O lançamento de Dr. Slump também marcou a chegada pela primeira vez de um universo de fantasia dentro da Shonen Jump. Dr. Slump, o mangá que surpreendeu a todos. Na época, a prioridade na Shonen Jump era atrair um público bem jovem. Kinnikuman representava essa meta, mas precisou de tempo para ter o impacto desejado. Já Dr. Slump, lançado 6 meses depois, teve um sucesso surpreendentemente imediato, com um impacto tão explosivo que pegou todos dentro da Shonen Jump de surpresa. Sério, quando estreou na edição dupla de número 5 e 6 da Shonen Jump de 1980, ninguém esperava que um novo mangá cômico conquistasse o público intensamente logo de cara. E uma das razões para essa recepção estrondosa foi a vantagem de ter estreado justamente em uma edição dupla da revista, o que permitiu que os 2 primeiros capítulos fossem publicados de uma vez só. Isso deu aos leitores uma dose completa do estilo inusitado e energético de Akira Toriyama, facilitando a imersão imediata em seu universo. Segundo Hiroki Goto, esse capítulo duplo fez Dr. Slump subir direto para o 3º lugar na competição de popularidade da revista, um feito notável para uma série estreante. O que tornava Dr. Slump tão especial era sua capacidade de atrair uma ampla gama de leitores, crianças do ensino fundamental, adolescentes do ensino médio e, significativamente, um grande número de meninas e mulheres, algo muito raro para os padrões da época da Shonen Jump, tradicionalmente voltada para o público masculino. Mais do que isso, foi uma série que conseguiu conquistar a família e, mais especificamente, as mães, um público-alvo praticamente ignorado pela revista até então. Essa aceitação familiar foi um dos pilares do enorme sucesso de Dr. Slump. Essa popularidade gerou um fenômeno inclusive de mídia cruzada. Já em maio de 1981, pouco mais de um ano após a sua estreia, a Toei lançou uma adaptação animada transmitida pela TV Fuji. O anime permaneceu no ar por quase 5 anos. A sinergia entre mangá e anime foi tão perfeita que Dr. Slump redefiniu o conceito de mixagem de mídia, superando qualquer outra adaptação feita pela Jump até então. Adeus, sangue, suor e lágrimas. Tradicionalmente, internamente na redação da Shonen Jump, ela era descrita como uma revista feita pelos homens de hoje para os homens de amanhã. Era um espaço dominado por histórias cheias de sangue, suor e lágrimas, com valores associados à masculinidade, à superação e ao combate. Embora algumas obras como Astro Kyudan e Ring Nikakero tivessem fãs femininas, isso se devia provavelmente mais à presença de personagens bonitos ou viris do que ao conteúdo pensado para todos os públicos. Dr. Slump quebrou esse paradigma. Ele trouxe um tipo diferente de sensibilidade para a revista. Humor absurdo, personagens caricatos, referências pop e uma abordagem visual vibrante. Em termos simbólicos, isso pode até ser observado na capa da edição onde a série estreou. No início de 1980, como parte de uma tradição iniciada no ano anterior, a Shonen Jump publicou uma capa de ano novo com todos os seus mangakas reunidos. A sessão de fotos foi realizada em um hotel próximo ao lago Kawaguchi, com vista para o Monte Fuji. Os artistas estavam vestidos com hakama tradicionais e posavam diante de uma bandeira com o icônico mascote pirata da Jump. Akira Toriyama, que estreava na revista com Dr. Slump, aparece saltando atrás da bandeira, com os braços erguidos em comemoração. Apesar de estar no fundo da imagem e parecer pequeno, sua expressão enérgica e irreverente ficou marcada. Akira Toriyama e seu editor divergiam sobre quem deveria ser o verdadeiro protagonista de Dr. Slump. Enquanto o editor e a maioria dos leitores via Arali como a heroína, Toriyama acreditava que Senbei era o personagem central. Ele se identificava profundamente com Senbei, inclusive, especialmente por seu forte desejo, sabe de quê? De casar e formar uma família. Exatamente. Tema que foi um dos pilares da obra, dando realismo ao mundo absurdo que ele criou. Ainda assim, Arali também carregava traços de Toriyama, sua curiosidade, energia, atitudes exageradas e amor pelos animais. Isso refletia a própria juventude travessa de Toriyama. Por isso,
Pode-se dizer que Dr. Slump tem dois protagonistas simbólicos, Senbei, representando o Toriyama adulto, e Arali, o Toriyama criança. Apesar da fama entre as mães, Dr. Slump não era exatamente um mangá saudável para crianças. Apesar da aparência leve e bem-humorada, Dr. Slump apresenta personagens com comportamentos, digamos que fogem do idealizado e se aproximam mais da vida real. Esses personagens não são heróis perfeitos. Eles têm manias, defeitos, atitudes questionáveis, como muitas pessoas que encontramos no dia a dia. Essa abordagem traz, sabe o quê? Muita identificação com nossas experiências com pessoas do cotidiano. Uma camada de realismo à comédia do mangá, mostrando que, mesmo em um mundo cheio de absurdos, os personagens ainda carregam traços humanos e reconhecíveis. É justamente esse contraste entre o fantástico e o cotidiano que dá charme e autenticidade à obra. E lembra do assunto família? Pois é, a história de Dr. Slump tem como centro famílias inusitadas que vivem na Vila Pinguim. O cotidiano dessas famílias, que inicialmente parece banal, rapidamente se transforma em situações caóticas por causa das peculiaridades de seus membros. Essas características contribuíram para que Dr. Slump trouxesse novas cores a Shonen Jump, misturando o elemento familiar com o maravilhoso e o inesperado, em um tom único e inovador dentro da revista. E quando Dr. Slump chegou ao capítulo final, o próximo mangá de Akira Toriyama já estava decidido. E sim, era Dragon Ball. Dragon Ball e a Era de Ouro da Shonen Jump. Na virada dos anos 80 para os 90, a Shonen Jump parecia ter quebrado a barreira do som. A sua circulação saltava em um ritmo supersônico, atingindo níveis impressionantes. A marca de 5 milhões de cópias foi alcançada na edição final de 1988, e mesmo com o encerramento de títulos de enorme sucesso como Kinnikuman, Captain Tsubasa e Hokuto no Ken, foi Dragon Ball de Akira Toriyama que impulsionou a revista para um novo patamar. Publicado a partir da edição 51 de 1984, Dragon Ball permitiu a Jump romper a marca dos 6 milhões de exemplares, chegando ao pico histórico de 6,53 milhões em 1994. Por isso, é justo afirmar, Dragon Ball foi o verdadeiro pilar da chamada Era de Ouro da Shonen Jump. Para se destacar, o mangá deve apresentar inimigos ou rivais interessantes, dar personagens com motivações e objetivos convincentes e que continuamente apresentam novas ideias para levar a história adiante. E Dragon Ball conseguiu explorar todos esses elementos perfeitamente. Dragon Ball, a obra-prima de contar uma história. A estrutura de Dragon Ball se apoia em 3 pilares fundamentais que se entrelaçam com fluidez. 1. A busca pelas esferas do dragão. 7 esferas mágicas que, quando reunidas, invocam Shenlong, o dragão que realiza desejos. 2. O Tenkaichi Budokai, ou Torneio de Artes Marciais. Palco de combates decisivos que servem como momentos de aprendizado e crescimento para os personagens. E 3. A luta contra o mal em escala global e universal. Inimigos que ameaçam não apenas o planeta, mas o próprio equilíbrio do universo. Essa estrutura permitiu que Dragon Ball evoluísse naturalmente, de uma aventura cômica para uma saga épica. E não começa complexo, ele se torna. O início da história, com Goku, um garoto com cauda de macaco, e Bulma em busca das esferas do dragão, é leve e bem-humorada, de fácil assimilação. Perfeito para a introdução dos leitores à obra. Há discussões, inclusive, a respeito de qual é o momento de virada para um mangá com foco em batalha e a mudança do clima da obra. Para Hiroki Goto, isso acontece a partir do aparecimento de Tao Pai Pai, um assassino impiedoso do exército Red Ribbon, pois a trama dá uma guinada no drama e na ação. Mas uma das partes decisivas do sucesso duradouro de Dragon Ball certamente são os seus personagens. Muitos podem pensar, mas eles não são simples?
Rasos? Vem comigo dar uma olhada melhor nisso com calma. Dragon Ball tem uma infinidade de personagens extremamente variados. Desde o começo até o final, cada vez mais personagens vão aparecendo e a obra vai evoluindo para proporções absolutamente épicas. Mas essa progressão é natural e fácil de acompanhar, e isso possivelmente é um ponto-chave para entendermos a força da obra do autor. Seus mangás são marcados por uma narrativa simples e muito compreensível. Os protagonistas raramente expressam suas emoções ou estados de espírito de forma elaborada, mas é justamente essa leveza que colabora diretamente para, sabe o quê? A acessibilidade dos mangás de Toriyama. E é isso que os torna tão atraentes. Em vez de foco na construção interna, Toriyama valoriza as ações e reações dos personagens ao que está acontecendo ao redor. Apesar de monólogos internos darem sim profundidade a um personagem, não é algo comum de vermos no nosso dia a dia. Já interações e reações dos personagens são elementos muito mais relacionáveis para todo mundo. Por exemplo, as brigas e discussões entre os personagens podem facilmente lembrar o leitor de momentos que ele tem com os próprios membros da família ou amigos, o que deve facilitar suas obras de alcançarem os mais diversos públicos, pois são elementos universais. Inclusive, no livro Mangaka Lições de Akira Toriyama, é pontuado como a interação de personagens com personalidades diversas e defeitos deixam a história mais rica e interessante. E também, em artigos do site do Silent Manga Audition, é ressaltado como personagens atrativos para o público têm como um ponto vital serem fáceis de entender. E os personagens do Toriyama levam isso ao extremo, do caos criativo à família. A jornada visual de Toriyama. E o forte de Toriyama não era muito o texto, ele era bem mais visual. Quem sabe venha da sua forte inspiração do cinema. Eu já fiz um vídeo onde eu detalho como você nunca fica sem entender o que está acontecendo em um quadro de Dragon Ball. Toriyama era extremamente habilidoso em clareza e comunicação visual. Você entende fácil tudo que ele mostra. Tem seu olhar puxado pela página de forma absurdamente ágil e intuitiva para os elementos de maior importância. E ele ainda consegue passar uma quantidade massiva de informações com pouquíssimas imagens. Ele dominava como poucos a narrativa visual. Ele se preocupava mais com a construção de páginas e painéis do que a construção da história, provavelmente focando em coisas que agradassem a ele mesmo, algo espontâneo, quase instintivo em sua criação, como se a sua caneta fosse guiada diretamente pela imaginação. Hiroki Goto chega ao ponto de comparar a imaginação livre e sem limites de Toriyama ao grande artista Hokusai da era Edo. Segundo ele, Hokusai usava composições ousadas e tinha um poder de representação que pode ser encontrado nas composições visuais de Akira Toriyama. Hiroki Goto teoriza que a liberdade tinha um peso muito grande para Toriyama. Ele é, por natureza, alguém que detesta restrições, odeia que lhe digam o que fazer e prefere seguir os seus próprios instintos. Ou seja, teimoso, né, em outras palavras. Mas, ao mesmo tempo, é alguém que faz o que ama e trilha seu próprio caminho. Não que liberdade para Toriyama significasse fazer o que ele quer, mas vencer as limitações que o impediam de realizar plenamente o que ele mais queria fazer. Hiroki Goto comenta que acha emocionante pensar que o ingênuo, mas poderoso Son Goku e o orgulhoso Vegeta de sangue real coexistem dentro de Akira Toriyama. Mas não quer dizer que não haja profundidade nos personagens de Dragon Ball, seja em seus desenvolvimentos ou concepções. Por exemplo, temos a evolução de Vegeta e Piccolo no decorrer da obra. O drama interior deles cativa os leitores de todas as idades. E sabe qual é o tema de Dr. Slump que retorna aqui em Dragon Ball? Família. Muitos personagens da obra se casam e constituem família, assim como era o desejo de Akira Toriyama.
Inclusive, há volumes do mangá de Dragon Ball que Toriyama fala sobre si mesmo e sua família. Mostra alguns elementos interessantes que nos permitem aprender mais sobre o artista. Akira Toriyama preferia a província à capital e sempre permaneceu ligado a Aichi. Hiroki Goto diz que vê nele a figura de um pai que tem a família no coração. Ele sempre valorizou a vida simples e familiar. Inclusive, há muitas cenas marcantes envolvendo laços familiares em Dragon Ball, né? Quem sabe o quanto essa sua vontade de laços familiares o influenciou. Eu só sei, sabe do quê? Que Hiroki Goto faz questão de deixar bem claro: Toriyama é um gênio, e seu estilo é diferente de qualquer outro que o precedeu. Akira Toriyama é um gênio moldado por erros, insistência e autenticidade. Sua maior força está em criar personagens simples, fáceis de entender e com os quais qualquer pessoa pode se conectar, desde crianças até adultos. Seu humor direto, sua arte limpa e sua narrativa acessível conquistaram leitores de todas as idades. Toriyama transformou fracassos em aprendizado, experimentos em estilo. Dr. Slump trouxe um absurdo leve e sincero. Dragon Ball virou um fenômeno global sem perder a essência humana. Ele criava suas próprias fórmulas com liberdade e sinceridade. E é por isso que Toriyama é único. Se gostou desse vídeo, considere deixar o like e compartilhar com a sua galera. Isso me motiva a trazer mais conteúdos do tipo. Espero realmente que eu tenha ajudado você a apreciar Akira Toriyama de outros ângulos.